Era a terceira vez que atravessávamos o mesmo pântano. Não o mesmo tipo de pântano. O mesmo pântano. Com as mesmas marcas de grama queimada onde a primeira onda havia caído. Com os mesmos troncos cortados que havíamos usado como passagem na semana anterior. E que os alemães haviam destruído na noite seguinte. O ninho de metralhadora na elevação 43,3 estava intacto. Nós sabíamos disso antes de sair da trincheira. O comandante do regimento sabia. O comandante da divisão sabia. Mesmo assim, a ordem era avançar. Meu nome é Alexei Voronov. Fui major da 123ª Divisão de Fuzileiros durante a Operação Mungaá, julho e agosto de 1943. Tinha 31 anos naquela manhã. Hoje tenho 92. E o que vou contar é sobre o que acontece quando um homem obedece uma ordem que sabe ser impossível. Antes de julho de 1943, eu nunca havia visto um homem afundar no chão. Não cair, não tropeçar, afundar. Como se a terra decidisse engoli-lo devagar. Pelos joelhos, pela cintura, enquanto ele ainda tentava manter o fuzil acima da cabeça. O pântano ao sul do Lago Ladoga fazia isso. A turfa naquela região chegava a vários metros de profundidade. Você saía da estrada de madeira por meio metro e o terreno deixava de ser chão, virava algo vivo que puxava para baixo. Eu era oficial de infantaria. Filho de um professor de matemática de Leningrado. Tinha entrado no exército em setembro de 1941, 2 semanas depois que os alemães fecharam o cerco. Minha mãe e minha irmã estavam dentro da cidade naquele momento. Ficaram durante todo o inverno de 1941 para 1942. Minha mãe sobreviveu, minha irmã não. Isso é o que eu pensava cada vez que recebi uma ordem de ataque naquele verão. Não em glória, não em táticas, em Leningrado, na cidade que estava a 20 quilômetros atrás das nossas costas e que ainda recebia suprimentos por uma ferrovia que os alemães bombardeavam todos os dias do posto avançado de Mingaá. A Operação Mingaá começou em 22 de julho de 1943. O objetivo era simples no papel: cortar o saliente alemão ao sul do Ladoga, retomar a estação ferroviária de Mingaá e eliminar a artilharia que impedia o abastecimento normal de Leningrado. 250 mil soldados soviéticos, 2 frontes inteiros, contra 70 mil alemães entrincheirados há 2 anos, nos mesmos pântanos que agora precisávamos atravessar. Os números pareciam favoráveis. O pântano não sabia ler números. O barulho começou antes de qualquer ordem. Não era um barulho que se ouvia. Era um barulho que se sentia nos dentes, no peito, na parte de trás do crânio. 2 horas e 10 minutos de preparação de artilharia ao longo de toda a faixa de avanço. Os canhões trabalhavam em sequência, bateria por bateria, calculados, metódicos. O chão tremia de maneira contínua, como algo geológico, como se a terra estivesse tendo uma convulsão que não terminava. Eu estava na trincheira de partida com os homens do 2º Batalhão. O tenente Saveliev, 23 anos, estava de joelhos rezando em voz baixa. Ninguém disse nada. O sargento Petrov fumava o 3º cigarro seguido com as mãos que não tremiam. Aprendi depois que era sua maneira de contar o tempo. Às 6h40, a artilharia parou.
O silêncio durou 4 segundos. Depois vieram os apitos dos oficiais e a infantaria saiu das trincheiras para o pântano aberto. Os primeiros 300 metros foram quase silenciosos. A preparação havia destruído a primeira linha alemã naquele setor. Entramos nas trincheiras sem resistência, pisando em madeira quebrada e arame retorcido. Saveliev parou por um segundo, olhou para os lados e disse algo que não consegui ouvir. Foi a última vez que o vi de pé. O ninho de metralhadora não estava na crista. Estava na encosta, escavado no ângulo exato em que os projéteis de artilharia passavam por cima sem atingir. Os alemães haviam construído aquilo com 2 anos de tempo e a precisão de quem sabe que vai ser atacado exatamente daquele ponto. Atacamos 4 vezes naquele dia. Na primeira vez, a companhia chegou a 50 metros antes de ser forçada a recuar. Na segunda, 30 metros. Na terceira, a onda foi detida antes mesmo de cruzar a linha de partida por fogo de morteiro, que caiu com uma precisão que só era possível se as posições estivessem marcadas em algum mapa alemão desde antes do início da operação. Entre o terceiro e o quarto ataque, ajudei a carregar o sargento Petrov de volta à trincheira. Tinha levado um estilhaço no fêmur. Pesava mais do que parecia. A turfa no espaço entre as posições chegava até os joelhos em alguns pontos, e os 2 homens que carregavam a maca afundavam a cada passo. Petrov não disse nada durante o trajeto inteiro, apenas olhava para o céu com uma expressão que não era de dor. Era de alguém fazendo uma conta e não gostando do resultado. Os alemães atacaram às 3 da manhã, com gritos em russo. Não eram prisioneiros, era gravação. Vozes soviéticas registradas e reproduzidas por alto-falantes móveis que se deslocavam ao longo da linha alemã no escuro, misturado com o barulho de motores simulando o movimento de tanques que não existiam. O objetivo não era matar ninguém, era impedir que alguém dormisse. Funcionava. Depois de 4 noites seguidas daquilo, os homens entravam em estado que não era sono e não era vigília. Respondiam a ordens com atraso de vários segundos. Apontavam fuzis em direções erradas. Um soldado do 3º pelotão, Hakimov, uzbek, que havia liderado um contra-ataque sozinho 2 semanas antes, foi encontrado sentado no fundo da trincheira, conversando com alguém que não estava lá. Ninguém riu. Todos entendemos. No dia 11 de agosto, recebi uma ordem que não consegui cumprir. Não me recusei, não protestei. Simplesmente olhei para o mapa, depois para os homens que me restavam, depois para o mapa novamente, e percebi que a matemática não fechava de nenhuma maneira que resultasse em algo diferente de morte sem avanço. A ordem era retomar a altura 43,3 com o que restava do 2º batalhão. O que restava do 2º batalhão eram 46 homens. 18 dias antes, tínhamos entrado na operação com 152. Não havíamos sido destruídos em combate aberto. Havíamos sido subtraídos. Um homem aqui, 2 ali. O tenente Saveliev no primeiro dia. Petrov evacuado com o fêmur partido. Um soldado por noite nas patrulhas de reconhecimento que nunca retornavam completas. A divisão inteira funcionava dessa maneira. Não colapsava, apenas encolhia, dia após dia, até que as companhias que deveriam ter 150 homens tinham 40, e os 40 recebiam ordens calculadas para 150. Escrevi o relatório com honestidade. Indiquei o número de homens disponíveis. Indiquei o estado da altura 43,3 conforme última observação. Ninho de metralhadora intacto, campo minado à esquerda da abordagem principal, arame restaurado pelos alemães na noite anterior. Indiquei que um ataque frontal com 46 homens sem supressão de artilharia prévia resultaria em baixas de 70% a 100% antes de atingir a primeira linha alemã.
Enviei o relatório para cima. A resposta chegou em 40 minutos. Era uma confirmação da ordem original, com um acréscimo. O ataque deveria ser executado antes do amanhecer. Dobrei o papel, guardei no bolso do casaco. Fui até onde os homens estavam e chamei o sargento substituto de Petrov, um ucraniano chamado Bondarenko, 20 anos, que havia assumido o pelotão 3 dias antes. Disse a ele o que precisávamos fazer. Ele não perguntou se era possível, apenas acenou com a cabeça e foi avisar os homens. Saímos da trincheira às 4h20 da manhã. Bondarenko foi o primeiro, eu fui o segundo. Os 44 homens restantes foram atrás em silêncio, sem apitos, sem gritos, sem a cadência normal de um avanço ordenado. Apenas homens caminhando no escuro em direção a algo que todos sabíamos que não íamos tomar. Os primeiros tiros vieram depois de 70 metros. Não era a metralhadora da altura. Era fogo de morteiro, caindo com aquela precisão que eu já havia aprendido a reconhecer. Calculada, sem pressa, como alguém que sabe exatamente onde você está e escolhe o momento de agir. Os alemães haviam observado nossas posições de partida. Sabiam o ângulo de aproximação. Sabiam a velocidade média de um homem carregando equipamento completo em terreno de turfa. Caí quando o terceiro morteiro explodiu. Não por ferimento. O impacto da pressão me jogou contra o chão e a turfa me absorveu até a cintura em menos de 3 segundos. Passei um tempo que não sei calcular tentando sair daquilo enquanto o fogo continuava ao redor. Bondarenko me puxou pelo braço sem parar de se mover. Recuamos antes do amanhecer com 23 homens. A altura 43,3 estava intacta. Escrevi outro relatório. Este não recebi resposta. Se essa história te chegou de um jeito diferente, é porque ela é diferente. O que aconteceu nos pântanos ao sul do Ládoga, em julho e agosto de 1943, é uma das páginas mais esquecidas da Segunda Guerra Mundial. 78 mil baixas soviéticas em 32 dias. Uma operação que os livros de história mencionam em meia página. No próximo bloco, vou te contar o momento em que tudo mudou e o que aprendi sobre o que significa continuar quando os números dizem para parar. Inscreve-se para não perder. No dia 16 de agosto, um grupo de reconhecimento da 185ª Divisão atravessou as linhas alemãs pelo norte e chegou até os trilhos da ferrovia Kirov, na região de Migá. Ficaram lá 2 horas. Destruíram uma patrulha alemã pequena, confirmaram a posição por rádio e ao amanhecer foram forçados a recuar porque não havia infantaria nem artilharia disponível para consolidar a posição. No dia seguinte, a operação foi encerrada. Quando soube daquilo, fiquei sentado na trincheira por um tempo que não consegui medir. O grupo havia chegado ao objetivo. Havia tocado nos trilhos que eram a razão de tudo. A ferrovia que alimentava Leningrado. A ferrovia que os alemães bombardeavam todos os dias. A ferrovia pela qual minha mãe havia recebido os suprimentos que a mantiveram viva enquanto minha irmã morria. Haviam chegado lá, sem apoio, sem poder ficar. Pensei em Saveliev, em Petrov, nos 43 homens do 2º Batalhão que não estavam mais comigo. Pensei no sargento Bondarenko, que havia me puxado do pântano e que 3 dias depois levou um estilhaço no ombro e foi evacuado sem que eu soubesse seu primeiro nome. Pensei em Hakimov, o uzbek que havia liderado um contra-ataque sozinho e depois foi encontrado conversando com alguém que não existia. E então pensei em algo que demorei anos para conseguir formular com clareza. Nós não havíamos falhado. Havíamos feito exatamente o que uma operação daquele tipo fazia. Mantivemos 70 mil alemães presos ao sul do Ladoga
durante 32 dias. Durante esse mesmo período, a 18ª Armada Alemã não transferiu uma única divisão para o sul, onde Kursk e o Dnieper decidiam o curso da guerra. Cada soldado alemão que ficou nos pântanos de Migá foi um soldado que não esteve em Kharkov. Cada reserva que Lindemann consumiu repelindo nossos ataques foi uma reserva que não chegou ao fronte sul. Não tomamos Migá, mas Migá custou à Alemanha o que ela não podia pagar. 5 meses depois, em janeiro de 1944, a Operação Trovão de Janeiro varreu as defesas alemãs ao redor de Leningrado em poucos dias. Os mesmos oficiais que haviam aprendido nos pântanos de Migá como funciona a defesa elástica alemã, o que a artilharia alcança, o que não alcança, como os contra-ataques são organizados, onde estão os pontos de fratura, aplicaram esse conhecimento com uma precisão que julho de 1943 havia tornado possível. Migá caiu em 21 de janeiro de 1944, quase sem combate. Os trilhos que o grupo de reconhecimento havia tocado em agosto voltaram a funcionar em fevereiro. Por eles passaram os primeiros trens livres para Leningrado. Voltei a Leningrado em março de 1944. A cidade estava viva. Não da maneira que eu lembrava. Não com o movimento normal de uma cidade grande. Não com as lojas abertas e os bondes cheios. Mas viva no sentido essencial. As pessoas andavam nas ruas sem o passo apressado de quem está com fome e sabe que não vai encontrar comida. As crianças estavam nas calçadas. A ferrovia Kirov funcionava sem interrupção pela primeira vez em 2 anos e meio. Fui ao apartamento onde minha mãe morava. Ela abriu a porta e não disse nada por um tempo. Depois colocou a mão no meu rosto, como se estivesse verificando se eu era real. Ficamos na cozinha até de madrugada. Ela me contou sobre o inverno de 1941, sobre minha irmã, sobre as coisas que havia feito para sobreviver, que não queria que eu soubesse, mas me contou assim mesmo porque havia chegado à idade em que guardar coisas custa mais do que contar. Eu não contei sobre os pântanos, sobre Saveliev, sobre a altura 43,3. Contei apenas que havíamos lutado ao sul do Ladoga no verão anterior e que havia sido difícil. Ela acenou com a cabeça como quem já sabia. Naquela noite, deitado no mesmo quarto onde havia dormido antes da guerra, ouvi os trens passando. O som dos trilhos, aquele ritmo regular, metálico, inconfundível, entrava pela janela com uma clareza que só era possível porque não havia mais artilharia alemã em Mingaá para interrompê-lo. Pensei em Bondarenko, em Petrov, em todos os nomes que eu não havia dito à minha mãe. E pensei que talvez seja essa a definição mais honesta de vitória que eu conheço. Não o momento em que você toma o objetivo, o momento em que os trens voltam a passar. 92 anos. É o tempo que carrego isso, não como trauma, como peso específico, o tipo que você aprende a distribuir de maneira diferente com o tempo, mas que nunca desaparece completamente. Cada vez que ouço o nome Leningrado, cada vez que vejo uma fotografia daqueles pântanos, sinto o mesmo puxão nos joelhos, a turfa, o frio de julho que não era frio, mas parecia, o silêncio de 4 segundos entre o fim da artilharia e o apito do avanço. 78 mil homens em 32 dias. Uma operação que os livros mencionam em meia página. Eu estava lá. E agora você sabe o que aconteceu. Se esse testemunho chegou até você de uma maneira diferente, compartilha. Não pelo canal, pelos nomes que ninguém pronuncia mais, pelos Saveliev, pelos Petrov,
pelos Bondarenko, que não deixaram diários nem cartas, apenas um número numa lista de baixas que alguém arquivou e nunca mais abriu. No próximo episódio, você vai ouvir a mesma batalha do outro lado do cerco. Um oficial soviético da 8º Exército, frente de Volkov, que chegou mais perto de Mungá do que qualquer outro e foi jogado para trás na noite de 3 de agosto. Ele sobreviveu. O relato dele é diferente do meu e é pior.